Olá, boa noite. Meu nome é Renata. Vamos aqui para mais uma live da nossa querida e amada Casa do Caminho. Vamos fazer mais um estudo essa noite. Vamos achar aqui Vamos continuar com o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Acho que essa aqui é melhor. E vamos sendo todos bem-vindos. Pessoal que está chegando, bem-vindos. Pessoal, estamos fazendo o estudo sequencial desse livrinho aqui, ó, Pão Nosso. E hoje vamos estudar o capítulo 48. Compreendamos. Para quem é a primeira vez que vai assistir nossa live, né? A gente faz o estudo desse livro baseado no trechinho do Evangelho. Cada capítulo desse livro aqui, o Emmanuel traz um trechinho do Evangelho e um esclarecimento sobre este trecho, certo? Depois do estudo, a gente faz as vibrações, fazemos o passe e a gente pede o quê? Para todo mundo ter aí uma garrafinha com água. Hoje eu tô com essa verdinha aqui. Uma garrafinha com água para a gente fazer a fluidificação da água, certo? Então, quem é a primeira vez ou quem entrou na live e esqueceu da aguinha, é a hora de pegar a aguinha, tá bom? Quem quiser também acompanhar aí pela Bíblia, né, pelo Novo Testamento, o texto de hoje tá lá na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 8, certo? Já vou falar o oizinho pra turma. Vou dar os recadinhos rapidinho aqui da nossa casa, tá, pessoal? Antes de dar os oizinhos. Nossa casa voltou a abrir presencialmente terça, quinta, sexta e domingo. Abrimos mais a sexta-feira. E assim, devagarzinho, a gente vai retomando todas as nossas atividades, né? Então, terça e quinta, a palestra é às 8 da noite. Sexta-feira, às 14 horas, né? Às 2 da tarde. E domingo nós fazemos 2 horários, às 9 e às 10, certo? Todos os dias de atendimento tem que fazer agendamento através do WhatsApp ou ligando no telefone fixo lá da nossa casa, tá, pessoal? Nós ainda permanecemos seguindo todas as regras contra a Covid. Então, todo mundo de máscara do começo ao fim, não pode entrar sem máscara. Tem que agendar porque a gente limita o número de pessoas lá dentro, tá? Não pode encher, né, mais do que o limite. Nossa capacidade lá com distanciamento de 1 metro é de 25 pessoas por sessão, por isso tem que agendar. Quando chega lá tem álcool gel, mede-se a temperatura, não pode ir com sintoma de gripe, com febre, essa coisa toda, tá bom, pessoal? Então esses são os recadinhos do funcionamento da nossa casa. O nosso bazar beneficente abre de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. Também nós temos várias coisinhas legais, são produtos usados, tá? Temos produtos de cama, mesa, banho, roupinhas, sapatinhos. É tudo usado, mas é tudo bem arrumadinho, tá bom, pessoal? Quem também quiser colaborar com o bazar doando essas coisas, utensílios domésticos que não usa mais, roupa, sapato, toalha, roupa de cama, tudo que tiver que vocês não usem mais e tiver em bom estado, né, bom uso, nós aceitamos como doação, tá ok? Que a gente vende no nosso bazar e é essa renda, né, deste bazar que nos mantém aberto, que paga nosso aluguel, água, luz, enfim, todas as nossas contas lá necessárias, certo? Então quem quiser ajudar a gente no bazar, comprando ou doando, é muito bem-vindo. Último recadinho de funcionamento da nossa casa em relação às cestas básicas, pessoal. Nós já tínhamos esse trabalho antes da pandemia, tá? Atendíamos aproximadamente 15 famílias e atualmente, após a pandemia, né, nós ampliamos aí, graças à ajuda de muita gente, muitos de vocês aí também que assistem a live, das pessoas que frequentam a nossa casa. Nós, este mês agora de agosto, entregamos 53 cestas básicas e já para agora, para o mês de setembro, né, dia 11 de setembro, foram entregues 53 cestas básicas e para o dia 11 aí, comecinho de outubro, 10 de outubro, temos mais ou menos essa meta aí de 53 cestas. Então, quem também puder ajudar a gente com esse projeto da cesta básica,
Pode ajudar qualquer alimento não perecível, óleo, sal, macarrão, molho de tomate, café, arroz, feijão, açúcar, macarrão, molho de tomate, todos esses itens nós colocamos na cesta básica, tá? Tem pessoas, Renata, que pergunta, chocolate em pó, pode colocar. Todas as famílias que a gente atende, a maioria tem criança, leite em pó, o que vocês quiserem doar, tá bom? Tudo que chega lá, a gente redireciona lá nas nossas cestas. Renata, eu não tenho tempo de doar, ou eu tô em outra cidade e não tenho como ajudar, né, a Casa do Caminho, e eu quero participar, por exemplo, da cesta básica. A gente tem o nosso Pix, tá? Quem quiser também fazer doação e direcionar, pode falar, olha, esse direcionamento é para casa, se é para cesta básica, é só fazer lá via Pix, tá bom? Quem quiser nos ajudar, muito bem-vindo. E já aproveito, né, que eu falei esse montão de coisa para agradecer já a todo mundo que já nos ajuda, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Agora eu vou dar uns oizinhos aqui pra gente começar o nosso estudo às 8h30, tá bom? Bastante gente linda. Alessandra, boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Deis, boa noite. A Deis que fica lá, pessoal, no nosso bazar, essa maravilhosa. Seja bem-vinda, minha amiga. Marquinhos, meu amigo aqui virtual da internet, muito bom ter você aqui, boa noite. Eric, Meire, boa noite, meus queridos. Décio, meu amigo, um beijo para minha amiga Rosana, para o Cauê, sejam bem-vindos na nossa live. Airan, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Alzira Gomes, boas vibrações para nós. Tudo bem por aqui, Alzira? Espero que por aí também. Maria, minha aluna querida, boa noite, seja bem-vinda. Antônio Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Edinalva, professora querida do Aprendiz do Evangelho, seja bem-vinda, prof. Um beijo para sua mãe, Dona Tina, que tenhamos sim um estudo abençoado. Ângela Assis, boa noite, seja bem-vinda. Iraci, boa noite, Iraci, seja bem-vinda, minha amiga. Eric pedindo vibrações, Eric Meire. Kleber Furtado, boa noite, seja bem-vindo, Kleber. Zilma Bonfim, boa noite, seja bem-vinda. Elza, minha amiga querida, boa noite, seja bem-vinda. Terezinha Nunes, boa noite, que Deus nos abençoe, Terezinha. Leonice, boa noite, Léo, seja bem-vinda. Regina Mobará, boa noite, seja bem-vinda. Otília Colombo, minha amiga, seja bem-vinda. Maria pedindo vibrações. Marilene Barbosa, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. Caliane Santos, boa noite, seja bem-vinda. Caliane também pedindo vibrações. Vou explicar aqui para vocês sobre as vibrações. Marlene, boa noite a todos. Boa noite, Marlene, seja bem-vinda. Pessoal, que quiser colocar aqui durante a live, agora os nomes para as vibrações, podem colocar à vontade, tá, pessoal? Lembrando de colocar se é encarnado ou desencarnado e que também temos as listinhas das vibrações para os animais de estimação. Aí tem que colocar se é cachorrinho, gatinho, nomezinho que a gente coloca. Então temos 3 listas de vibrações que vocês podem mandar os nomes, tá? Encarnado, desencarnado e animais de estimação, tá bom? Podem mandar aí. Durante a live também pode mandar coraçãozinho, pode compartilhar, fiquem à vontade aí para interagir, tá bom? Marlene Souza, boa noite. Sueli, minha linda, seja bem-vinda. Lene Skynes, boa noite, seja bem-vinda. Vibrações para todos nós, né, Su? Muito bom, Maria. Zilma, vibrações. É isso aí. Muito bem. Muito bom. Tô amando. Ai, quanto coraçãozinho chegando aqui para mim. Muito bom. Muito bom ter interação de vocês. Muito bom. Podem escrever aí à vontade, tá bom? Vibrações para quem vocês quiserem, certo? Patrícia Siqueira, boa noite, seja bem-vinda. Léo pedindo vibrações. Muito bem. Muito bom ter vocês aqui, né, pessoal? Eu sou muito grata aí pela oportunidade da gente estar estudando junto através desse canal aqui do Facebook, porque confesso para vocês que se a gente não tivesse esse encontro aqui virtual, a gente não ia estudar tanto, né? Agora aqui, como a gente tá juntinho, aí a gente estuda mais.
Ixi, a Patrícia disse que tá sem som. Tem mais alguém aí sem som? Deixa eu mudar aqui a internet. Melhorou, pessoal? Vamos ver se volta. Pessoal, alguém diz aí pra mim se tá tudo bem. Digam aí se o voltou. Patrícia disse que voltou. Ai, que bom. Vamos começar? Deu tudo certo, a Ira tá ok. Kleber também disse que tá bom. Ah, a Patrícia falou que foi lá, então tá bom. Então tá ótimo. Então vamos lá, pessoal. Fazer aqui a prece. Deixa eu aumentar. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ver se melhora aí. Ai, peraí, pessoal. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Melhorou o som? Melhorou? Tá uma ventania aqui onde eu moro. Tudo certo, deu uma oscilada. Dá pra ouvir bem. Então tá bom. Sim, melhorou. Tá top. Ah, tava ligado um microfonezinho aqui, mas não funcionou muito bem, não. Aqui na mesa eu tirei. Acho que aqui ficou bom agora. Então tá jóia. Que bom. Isso é muito bom. Kislane, boa noite. A Irã falou que tá tudo bem. A Elza também falou que tá tudo bem. Léo também. Ai, que bom. Tá jóia. Pessoal, então vamos agora fazer a nossa prece. Vamos aí nos sintonizando com o plano maior e vamos para a gente poder fazer nosso estudo, né? Então, quem às vezes está fazendo alguma coisa ouvindo a live, para só um minutinho para a gente fazer a prece. Vamos lá junto, criar essa grande corrente, né, de oração para a gente se conectar, para conectarmos aqui todos os nossos corações. Então, nesse instante, vamos elevando o nosso pensamento até Deus Criador e agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos encarnados, pela oportunidade de estarmos juntos aqui em oração e coração para estudar mais um pouquinho do Evangelho, mais um pouquinho da história de Jesus, mais um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. Vamos nesse instante agradecer ao nosso Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, pela oportunidade que temos nesse instante. Vamos também agradecendo a Jesus por ser o governador do nosso orbe. Vamos agradecendo a Jesus por nos amparar sempre com tanto amor. Vamos também elevando o nosso pensamento aos mentores do plano espiritual, mentor do Dr. José Maurício, que é o mentor da nossa Casa do Caminho, os outros doutores que nos socorrem, que nos atendem, a equipe fraterna de doutores Dr. Bezerra de Menezes. Vamos também agradecendo os nossos mentores em particular, por cuidarem tão bem de nós. E vamos nesse instante pedindo que esses benfeitores espirituais se possam fazer presentes nos nossos lares, nos auxiliando tanto com o estudo do Evangelho, da doutrina espírita, nos auxiliando também no nosso tratamento espiritual. E assim, envolvidos nesse amor, nessa vibração, vamos dar início a mais um estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e ao plano maior. Ai, como é bom fazer uma prece, é muito bom, né? Ai, eu não me canso de dizer, porque é muito gostoso fazer uma prece. Uma prece assim que a gente fecha os olhos, que a gente se imagina lá com Deus, né? E quando a gente se imagina com Deus, com Ele a gente está, né? A gente se teletransporta lá para juntinho de Deus, para juntinho do nosso Mestre Jesus. E é muito bom, gente. Quem não tem o hábito de fazer a prece, comece, que a gente não para nunca mais, porque é muito bom. E assim vamos, né, devidamente assim, conectados com o plano maior, com o coração cheio de amor e alegria, vamos dar início à leitura do texto de hoje, tá? Então vamos repetindo aqui, é o livrinho Pão Nosso, é a lição 48, e essa lição chama Compreendamos. Esta lição está baseada num texto
Pessoal, sabe assim que o Paulo, né, o apóstolo Paulo, quem nunca olhou isso daí na Bíblia, gente, olha, que é muito bacana. Quando vocês pegam a Bíblia lá que tá escrito Hebreus, Romanos, que mais que tem aqui? Que são as epístolas, né? Coríntios, Tessalonicenses, tem um monte de cartinha, né? São as cartinhas aí, a maioria delas de Paulo aos povos, né? Então, quando ele fala assim, aos hebreus é pro povo hebreu, aos romanos é o povo romano, e assim por diante. Nessas cartas, o que aconteceu? Paulo foi um dos apóstolos do Cristo que pregou em vários lugares, assim. No mundo velho dá para se dizer que ele andou no mundo todo, né? No que era conhecido na época. Mas depois ele não tinha como voltar. Então ele fez essas cartas dando instruções aos povos, porque às vezes ele foi lá, pregou o evangelho de Jesus, mas as pessoas meio que conturbaram ali as ideias, né? E começaram a fazer tudo diferente do que ele tinha falado. Então, conforme ele ia tendo notícia do que estava acontecendo em determinada região, ele escreveu uma carta ali para orientar. Só que essas cartas, elas não serviram só para esse povo dessa época. Essas cartas nos servem até hoje, porque Paulo veio elucidar alguns ensinamentos de Jesus que não tinham ficado ali muito bem aprendidos, né? Vamos dizer assim. Então, essas cartinhas de Paulo são valiosíssimas. Esta carta aos Hebreus, ela é muito, ela é até grandinha, né? São várias cartas, tá? Não é uma só, não. E ela é grandinha até, tem vários capítulos aqui. No capítulo 10, versículo 8, ele tá trazendo um alerta sobre os sacrifícios. Então ele fala assim, ó, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste nem te agradaram. Então o que ele tá querendo dizer aqui nesse trechinho, né? Que Jesus não ensinou mais essa coisa de ter sacrifício, de você, eu fiz um pecado, fiz uma coisa errada, né? Como que eu vou explicar? Vamos supor, eu fiz uma coisa errada, sei lá, qualquer coisa, fiz uma fofoca, uma coisa assim, né? Ou, sei lá, roubei, fiz uma coisa bem errada, ai meu Deus, roubei, e agora, o que eu faço para apagar esse mal que eu fiz, esse roubo? Vou lá e mato um bezerro. Então era assim que o povo da época pensava, que qualquer coisa que eles fizessem de errado, você oferecia um sacrifício lá, um animal, às vezes até outro ser humano, ou a pessoa fazer o autoflagelo, que aquilo, tipo, como se ele fosse perdoado daquele pecado. Jesus em nenhum momento falou disso. Pelo contrário, ele trouxe a lição dizendo o contrário, né? Quantas passagens aí de Jesus a gente vai ter, Jesus não condenando, Jesus nos ensinando mais um pouquinho sobre Deus, né? Porque assim, nós não temos a capacidade de aprender tudo de uma vez, tá, pessoal? Não dá, não tem como aprender tudo de uma vez. Então, tudo a gente vem aprendendo conforme o tempo vai passando. Conforme as nossas dificuldades, conforme tudo aquilo que a gente vai vivenciando. E assim, lá atrás, quando a gente veio aqui para o planeta Terra, lá nos homens primitivos, a gente foi tendo ideias, né, de como seria Deus. Os gregos tinham ideia de vários deuses e assim viemos evoluindo. Depois nós tivemos o Abraão, né, que falou já que era um Deus só, que não era um monte de Deus. Depois a gente tem Moisés reafirmando isso, trazendo os 10 mandamentos, né, pessoal? Os 10 mandamentos é a primeira psicografia aí constatada no mundo. E aí, depois de Moisés já anuncia, né, a vinda do Messias, Abraão também já falava do Messias, e aí vem Jesus, nosso mestre, nosso Messias, né? E vem já nos trazer uma concepção mais nova de Deus, tá? O povo antigo, eles tinham assim uma crença que tudo que era de bom estava em Deus e tudo que era de ruim também estava em Deus, tá? Então era uma visão mais primitiva do que a nossa hoje, porque a nossa visão de Deus ainda é primitiva, tá, pessoal? A gente ainda tem muito que aprender sobre Deus. O que a gente sabe sobre Deus é bem pouquinho ainda, tá? É o que
É o que a gente ainda precisa aprender mais. Só que com esse pouquinho já dá pra gente fazer bastante coisa, tá? Então lá nos povos antigos, o que eles pensavam? Ah, se eu fiz uma coisa boa, Deus se alegra. Então vamos lá festejar nos 14 alegres. Se eu fiz uma coisa de ruim, Deus então tá bravo, tá furioso. Então tem que ter uma punição. Então era esse entendimento, assim, mais ou menos, tá, pessoal? Que tinha-se aí de Deus, né? Uma das formas, vamos dizer assim. Depois Jesus, quando ele veio já falar: Deus não é assim não. Deus não quer sacrifício, Deus não quer choro, Deus não quer sofrimento. Deus quer os seus filhos bem, Deus não quer seus filhos perdendo tempo com coisa à toa. Então aí Jesus vem ensinar e Paulo vem aí relembrar, dizendo o seguinte: não tem necessidade, isso não agrada a Deus. Você fazer uma coisa errada e lá oferecer um animal em sacrifício não vai resolver nada, né? Nós vamos também ter em várias passagens aqui, vários evangelhos, né? Várias histórias aqui que a gente vai ver como é que Jesus falou desse Deus não punitivo. Por exemplo, da mulher adúltera, que ela ia ser apedrejada, né? O que Jesus fala na hora que todo mundo vai apedrejar, né? Que eles dão um checkmate a Jesus. Falam assim, e aí? Aí ela adúltera foi contra a lei. E aí, o que a gente faz? Apedreja ou não? O que você fala sobre isso? E aí Jesus fala, quem não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra. E foram saindo de um em um. E o que ele fala para a mulher ali pecadora? Vá e não peques mais. Então, Jesus, essa é uma das, né, um dos exemplos aqui do evangelho, para dizer que Jesus já veio falar que Deus não castigava, que Deus não era esse Deus assim, punitivo, vingativo. Não, não era não. Deus já era de amor, já era um Deus de perdão, de auxílio, de acolhimento, já era um pai de amor. Então é nisso que a gente tem que se apegar. É nesse ensinamento que a gente tem sempre que pensar, né? O que Jesus veio nos ensinar sobre Deus. Nossa, falei pra caramba e eu quero ler ainda o texto para vocês. É que essa reflexão, ela é tão profunda, né? Eu fiquei pensando bastante nela e ela é bem profunda mesmo, porque às vezes a gente tem ainda esta coisa mais primitiva de achar que Deus tá bravo com a gente, que Deus não tá olhando por nós, ou que Deus tá castigando a gente, né? E não, Jesus não ensinou isso, isso aí tá fora de cogitação, é muito pelo contrário. Se a gente tá sofrendo por algum motivo, é porque a gente mesmo provocou, é porque a gente mesmo continua alimentando essas coisas ruins dentro da gente, não é Deus, tá? Não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente mesmo. Eu vou ler o texto aqui do Emmanuel bem rapidinho pra gente falar mais um pouquinho, porque o texto vale muito a pena, tá bom? Então começa assim. O mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo senão por meio de suntuosas oferendas e pesados holocaustos, né? Através desse castigo, dessa coisa toda. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo sangue humano aos altares. Tinha sacrifício de pessoas, era, né? Hoje em dia ainda tem também, né, pessoal? Mas é uma coisa assim bem mínima, bem pouquinho, que a gente acaba nem sabendo. Mas infelizmente ainda temos isso, né? Tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. Então, conforme o tempo vai passando, mais a gente vai entendendo e concordando que não há mais necessidade. No entanto, ainda hoje se verifica lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza, né? Ainda sem criticar, né, o respeito, a forma de cada um ter sua fé, de conduzir, né? Mas eu já concordo por tudo que a gente já estudou até hoje, né? Baseado inclusive na doutrina espírita, que não há necessidade da gente sacrificar nenhum tipo de animal, da gente muito menos ser humano, né? Deus me livre. Mas que não há necessidade nenhuma de nenhum sacrifício nesse sentido, tá? O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. Então, o que é o cristianismo, né? É o evento de Cristo, da vinda do Cristo aqui para o planeta. Então, o Cristo já veio nos ensinar. Ixi, a Elza escreveu que parou? Parou? Tá tudo bem aí, pessoal? Dá um oizinho aí para mim.
Tá ok? Posso continuar? Estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui uma outra conexão que eu tenho aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Maria também falou que tudo bem. Então vamos lá. Então nesse trechinho, né? Então a vinda do Cristo, ela veio desmistificar essa coisa toda, porque gente, não existe nenhum lugar aqui no Evangelho descrevendo que Jesus falou, ok, olha, vocês pecaram, vão lá matar um cabritinho para ficar tudo ok. Ah, vocês pecaram, então pega lá um chicote e vão lá se chicotear. Não, isso daí, Jesus não falou isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. O que Jesus falou foi esse exemplo que eu falei, vai, não peques mais, né? Mude, seja bom daqui para frente. Foi isso que Jesus falou. Então, que o Emmanuel tá falando que ainda tem gente que fala que tem que fazer promessa, que tem que fazer um monte de coisa, que tem que se autoflagelar, que tem que ficar sem comer, que tem que ficar enclausurado para encontrar Deus, né? Não tem nada disso. Jesus não ensinou isso. E a gente deve trazer esses ensinamentos aí que Jesus ensinou. Esses coisas velhas aí antes de Jesus, a gente né, não vai mais levar em consideração. E nós ainda, depois da vinda de Jesus, né, nós tivemos um outro salvador aqui, que é a doutrina espírita, né, pessoal? Graças a Deus, que vem nos elucidar aí mais coisas. E ainda vamos receber muito mais boas notícias aqui no nosso mundão, aqui, muita coisa ainda pra gente aprender. Aí continuando. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nolo revelando o Pai amoroso e justo à espera dos nossos testemunhos de compreensão e amor. Então é isso aí, né, que a gente só reforçando. Jesus veio ensinar que Deus não é vingativo, não é punitivo, não é ruim, não é da guerra, não é nada disso. Deus é puro amor e justiça e misericórdia. Ele espera de nós o quê? Que a gente aprenda a se amar, que a gente aprenda a se perdoar, né? Então, por isso que eu digo que a gente ainda sabe muito pouquinho de Deus, que a gente sabe de Deus é bem pouquinho, ainda temos muito ainda que evoluir, que aprender. Na própria crosta da terra, qualquer chefe de família consciencioso e reto não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de arrefecer-lhe a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam os progenitores humanos caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao todo misericordioso no pressuposto de conquistar a benemerência celeste? É indispensável trabalhar contra o criminoso engano. Então, se nós aqui, né, já não queremos ver ninguém da nossa família sofrer ou tá fazendo o famoso murro em ponta de faca, né? Quem tem filhos aí, ou a gente não quer ver os filhos da gente fazendo coisas inúteis, coisas que não vão levar ele a nada. A gente quer que eles evoluam, que eles, né, enfim, se desenvolvam. Deus é igualzinho com a gente. Então Deus já sabe, Deus através, né, do Jesus, desse Cristo maravilhoso que a gente teve aqui no planeta Terra, já ensinou que ele não precisa fazer isso, certo? Último parágrafo aqui. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo quando seus componentes cumprem as obrigações que lhe competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifício e lágrima, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Qual que é a maior vontade sublime aí de Deus, né, que Jesus já contou pra gente? Que é a gente aprender a se amar, a se perdoar e a se ajudar. É pra gente se olhar como irmãos, como fraternidade, pra gente parar com guerra, com matança, com vingança. Só aí Jesus, né? Ele morreu na cruz para provar que o caminho não era esse da violência, não era esse da vingança, que o caminho era do amor e da fraternidade, tá? Então é nisso aí que a gente tem que se apegar. Então, Renata, se eu não cortar mais o cabelo, se eu usar determinado tipo de roupa, se eu não assistir mais televisão, se eu não comer mais carne, se eu me chicotear todo dia, se eu oferecer animais em sacrifício, Deus vai gostar mais de mim? Não, tudo coisas inúteis. Deus vai se alegrar comigo quando?
quando eu aprender a ouvir o meu irmão, quando eu aprender a ser caridoso, a ajudar o outro sem julgamentos, ajudar com amor, oferecer a mão amiga, aí Deus vai se alegrar comigo, né? Quando eu começar a olhar o mundo com amor, que é o que Jesus vem ensinando, né? Então Jesus não pegou lá os 10 mandamentos e resumiu em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É isso aí, né? Aí ele se alegra. Tá dentro dessas regrinhas o que a gente anda fazendo? Tá tudo dentro dessas regrinhas? Não tudo ainda, né, pessoal? Mas a gente vai tentando colocar nessa regrinha. E aí sim a gente tá agradando a Deus, com certeza. Agora, se autoflagelando e fazendo coisas que Jesus não ensinou, não estamos não, certo? Combinado? Gente, já tô estouradinha aqui do horário, né? É que é tão bom falar de Deus. Eu gosto tanto de falar, de pensar nesse Deus de amor. Eu gosto tanto de pensar nesse Deus que perdoa, nesse Deus que ajuda, desse Deus que não julga, desse Deus que nos promove diversas possibilidades e oportunidades. É muito bom, né? Dá um calorzinho na alma, no coração. Isso é bom demais. E nesse momento que nós vamos aí em forma de vibrações, vamos fazer nosso tratamento espiritual aí em agradecimento a essa lição maravilhosa que tivemos a oportunidade de ter contato hoje, certo? Então agora também aquele momentinho, pessoal, quem não tá aqui na live, que assim, tá aqui na live, mas tá fazendo outra coisa, é também o momentinho da gente parar novamente, vir aqui, ficar juntinho mais um pouquinho, pra gente formar uma grande conexão de vibração, né? Pra gente nos auxiliar e pra gente auxiliar os nossos irmãos. Vamos juntinhos? Então vamos, vou até me ajeitar aqui, nos ajeitando aqui na cadeira, ficando bem confortável, né? Deixando a respiração bem tranquila. E vamos nesse instante imaginar que do nosso coração estão saindo luzes muito coloridas. Cada luz, cada cor representa um sentimento nosso: amor, perseverança, saúde, perdão, auto-perdão, agradecimento, amor, muito amor, muita luz, muita fraternidade. E assim, com o nosso peito irradiando essas boas vibrações, esses bons sentimentos, vamos envolver todo o planeta Terra, vamos vibrar todos esses bons sentimentos aos nossos irmãos que partiram do planeta Terra, que estão voltando à pátria espiritual, que eles recebam toda essa vibração, que sejam bem acolhidos, que aceitem a sua nova condição na nova morada. Vamos também vibrar intensamente, muito amor, pelos espíritos reencarnantes, que nasceram, que estão para nascer no planeta Terra, que eles sejam acolhidos, que eles tenham força para cumprir com as suas tarefas. Vamos vibrar pelos doentes do corpo físico, pelos doentes do espírito, pelos doentes que se encontram em hospitais, pelos doentes que se encontram em clínicas, que se encontram em suas residências. Vamos vibrar muito amor por todas as equipes médicas, tanto as terrenas quanto as espirituais. Vamos vibrar por todos os trabalhadores do bem. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação das religiões. Vamos também nesse instante vibrar por aqueles que se julgam ser nossos inimigos. Vamos vibrar por aqueles que se sentem nossos inimigos. Vamos vibrar muito perdão e amor. Vamos igualmente vibrar pelos nossos amigos queridos. Vamos também vibrando por todos os nomes colocados na live na noite de hoje, pelos animaizinhos de estimação, que todos recebam a nossa vibração de muito amor. Vamos vibrar pelos nossos familiares, pela nossa casa,
e com a permissão de Jesus por nós mesmos. E nesse instante que vibramos por nós mesmos, vamos pedir humildemente que possamos receber o nosso tratamento espiritual, à medida do nosso merecimento, à medida do nosso conhecimento. Vamos, nesse instante, nos entregar ao Mestre Jesus. Vamos imaginar como se fôssemos crianças e vamos, nesse instante, nos aconchegar no colo do nosso Mestre amado Jesus. Vamos olhar para Jesus fraternalmente e vamos pedir para Ele, da mesma forma que pedimos ao nosso pai, à nossa mãe ou aquela pessoa que amamos e que confiamos. Vamos pedir para Jesus com todo o nosso amor e nossa confiança. Que Ele nos auxilie com as nossas dores do corpo físico, que Ele nos auxilie com as nossas dores da nossa alma, que Ele nos auxilie com as nossas angústias, com as nossas tristezas, que Ele nos auxilie para que possamos enxergar a solução para os nossos problemas, que tenhamos serenidade para enfrentá-los, que tenhamos serenidade para aproveitar as situações difíceis para termos um maior aprendizado. Vamos também assim no colo de Jesus pedindo ajuda para transformarmos os nossos defeitos em qualidades. Vamos pedindo a Jesus que continue nos protegendo, nos guiando, nos amparando sempre. E assim, nesse instante que estamos nos sentindo amados, acolhidos, aliviados das nossas dores e das nossas angústias, pedimos também que Jesus e a equipe espiritual fluidifiquem a nossa água, colocando na água tudo aquilo que necessitamos, remédios, fluidos benéficos. E assim vamos agradecendo essa equipe espiritual maravilhosa, vamos agradecendo a Jesus pelo colo, vamos agradecendo por essa oportunidade que tivemos aqui, de em seu nome estarmos juntos, refletirmos sobre nossa vida, refletirmos sobre os seus ensinamentos e agradecer muito por essa oportunidade. E assim, gratos que estamos, pedimos que na quinta-feira, no domingo, possamos continuar realizando esses encontros através da internet e, desta forma, encerramos o encontro de hoje com muita gratidão e com muito amor no coração. Que assim seja. Ai, que delícia! Como é bom! Como é bom! Vou até tomar um golinho da minha água. É bom demais. Eba! Deixa eu falar com o pessoal que foi mandando recadinho aqui durante a live. Pode compartilhar, mandar recadinho à vontade, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar com todo mundo. Se eu pular alguém, vocês me perdoem, tá? Então, nesse instante. Ó, Patrícia, Kislaine, a Léo, Marquinhos, Edinalva, pessoal dando oi, a Elza, Léo, Regina, Marilene, Sueli, minha amiga, tamo junto. Vamos ver quem mais que veio aqui. Eu vi que tinha entrado a Ismeia, a Melissa, um beijo pra vocês, minha linda. Olinda, Alzira, Maria do Carmo, Airã, Kleber, Luzimar Miguel. Saudade de você, Luzimar. Adailton, Totti, Rita Avelino, Patrícia Siqueira, Marilene. Muito bem. Vamos ver quem mais. Leonice, Regina Lopes. Eba, Irã, Terezinha Nunes, Kleber Furtado, Alzira, Maria Regina,
Muito obrigada, viu, pessoal? Olinda, muito, muito, muito obrigado pela presença, pela participação de vocês, tá bom? Quinta-feira e domingo eu tô aí juntinho com vocês aí de assistido, mas na terça-feira que vem eu tô junto aqui com vocês aqui, nós aqui juntinho, tá bom? Beijo, Mari. Até terça que vem aqui, tá bom? Um beijo no coração, que Jesus abençoe muito o coração, a vida e o lar de cada um de vocês. Beijos!